Oi, sou Bruno Flor. Esse é o terceiro vídeo da série Cultura de Jardim. É uma iniciativa do Jardim do Seu Flor, em parceria com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, por meio da Lei Aldir Blanc. Hoje o tema vai ser sobre luz. Por que a gente está falando de luz? Porque a luz é a principal fonte de energia que as plantas conseguem pegar e converter em energia química. No caso, ela consegue pegar essa energia do sol para produzir novas folhas, novos caules, novas raízes, novas flores, frutos e sementes. É importante ressaltar que toda planta que cultivamos precisa e necessita de luz. Agora tem plantas que precisam de pouca luz ou plantas que precisam de muita luz para sobreviver. Então isso vai depender muito da planta que você está cultivando. Aí a gente separa as plantas em três categorias. São plantas de sol, plantas de meia sombra e plantas de sombra. A categoria plantas de sol são plantas que eles devem receber no mínimo 4 horas diárias de sol direto ou mais. Normalmente são plantas de ambiente árido ou semiárido. A gente tem exemplos como cacto, suculenta, aloe, que são as babosas que a gente cultiva muito, ou até rosa do deserto. São plantas que elas precisam de muita luz solar direta. Elas necessitam mesmo. A segunda categoria são plantas de meia sombra. São plantas que elas devem receber 4 horas diárias de sol em suas folhas no máximo. Passando disso, ela tem um risco de pegar alguma queimadura ou sofrer algum estresse. Alguns exemplos dessas plantas, tipo costela de Adão, Comigo Ninguém Pode, algumas bromélias. A maioria das plantas tropicais elas necessitam dessa quantidade de luz. A terceira categoria é sombra. É uma categoria um pouco confusa, até porque difere de cada pessoa o que significa dizer que é sombra. Muitas pessoas confundem sombra com escuridão, ambientes escuros. Mas vale ressaltar que todas as plantas precisam de luz. Todas que nós cultivamos. Então, só para dar um exemplo para vocês do que seria sombra ideal para as plantas, imagine você andando no meio da rua, no sol quente, muito quente, meio-dia, e aí você quer se abrigar em um ambiente sombreado. E aí você encontra uma árvore. Essa árvore ela é bem sombreada, então você está debaixo dela. Porém, o ambiente é muito iluminado, porque todo ao redor da árvore está recebendo luz direta. Então, o ambiente é sombreado, mas muito iluminado. Essa seria a classificação para as plantas. Eu tenho alguns exemplos de plantas de sombra, tipo epícias, a maioria das samambaias também elas são plantas de sombra. Alguns filodendros podem ser cultivados em sombra, bromélias também. E alguns cactos que a gente chama de cactos tropicais, tipo ripsalis, algumas orquídeas. É um grupo bem vasto que pode ser cultivado dentro de casa, nesses ambientes sombreados, mas sempre lembrando, bem iluminado. Essa classificação que eu dei para vocês é bastante simplificada, mas é importante ficar sempre observando as plantas de vocês, porque elas vão dar sinais se elas estão precisando de mais luz ou menos luz. Por exemplo, esse cacto aqui é um cacto Echinopsis, então se é um cacto ele necessita de 4 horas ou mais de luz diárias para ele ficar compacto dessa forma e bem gordinho. Muitas pessoas fazem o que com os cactos? Colocam dentro de casa. Dentro de casa, se a sua casa tomar sol no ambiente onde você for colocar o cacto, tomar sol mais de 4 horas, é ótimo, mas a gente sabe que a maioria das casas não tem isso. Então o cacto começa a crescer e dando sinais que ele está precisando de mais luz. E eu vou mostrar para vocês. Esse cacto aqui e esse cacto, eles têm a mesma idade e eles estavam sendo cultivados em diferentes locais. Esse estava tomando sol no tempo certo, na quantidade certa diária, e esse daqui ele estava tomando sol, nem estava tomando sol direto, na verdade. Ele começa a se modificar. Tá vendo que essa ponta que deveria ser mais achatada e mais compacta começa a crescer? Muitas pessoas acham que esse crescimento é um crescimento natural, um crescimento saudável. Ah, meu cacto está crescendo. Porém, esse afinamento do cacto
é um exemplo claro que seu cacto está precisando de sol, mais luz. O nome disso daqui a gente chama de estiolamento, que é uma doença que a gente chama uma doença de forma, né? Que ela causa uma deformação do cacto. Dá para resolver esse problema aumentando a luz. Porém, um cacto que estava na sombra, que estava num ambiente com baixa iluminação, se for direto na luz, se eu colocar direto, existe outro risco, que é a queimadura, porque essa planta não estava acostumada ao sol direto. Então você tem que levar lentamente, aos poucos, depois ele vai se acostumando a esse ambiente. Outro exemplo de estiolamento, para ficar mais fácil de vocês entenderem, é de uma planta que eu tenho aqui. Essa daqui é uma Kalanchoe ou Kalanchoe delagoensis. É um nome difícil, mas pode ser chamado de Kalanchoe. Muito fácil o cultivo, tá? E eu posso falar e afirmar para vocês que essas duas plantas são da mesma espécie. Porém, uma está recebendo luz ideal, que é, como é uma suculenta, ela tem que receber de 4 a mais horas de sol diárias. Então você percebe que a cor dela e o tamanho dela é bem compacto e a cor dela é bem mais escura. Essa cor escura é uma adaptação da própria planta para resistir a essa quantidade de luz. Então ela meio que cria outro pigmento, que a gente chama de antocianina, que é o vermelho, o escuro. São plantas que começam a mudar de cor de acordo com quando recebe mais luz. E ela fica compacta porque a necessidade de luz é ideal para ela, para essa espécie. E aqui a gente tem um verde pálido, né? E ela tem esse estiolamento. Ela tem a mesma idade, essas duas aqui. E tá vendo que a distância entre uma folha e outra, que é essa aqui de baixo, é muito grande. Então a gente chama que é o estiolamento da planta. Outra coisa também interessante de falar. A planta, quando ela sofre estiolamento, já que é uma doença, ela fica fragilizada. Ela tem uma imunidade, vamos falar, imunidade baixa. Então, ela fica até quebradiça, as suas folhas, porque ela não tem resistência. Ela fica mole também. Então, isso é uma forma de dizer que a planta está precisando de luz, mais luz. E agora eu tenho outro exemplo, que aí no caso seria o excesso de luz, mesmo sendo uma suculenta. E aí eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma babosa muito conhecida de muitas pessoas, que é a aloe vera. Essa daqui, ó, é uma planta de fácil cultivo, né? É uma suculenta muito utilizada de forma medicinal e também ornamental. Essa planta aqui nesse vaso, ela está em condições ideais. Ela está com verde forte, ela está a distância entre uma folha e outra, está ideal, ela está compacta e ela está bem saudável, dá para ver pelas suas folhas. E aí eu tenho um outro exemplo de uma babosa, mesmo sendo uma suculenta que gosta de muito sol, mas ela recebeu sol em excesso. Tanto sol que também o sol está relacionado ao calor. Então é uma planta que recebeu muito calor. E aí o que é que acontece? Queimadura. Muito sol, normalmente é queimadura. Tá vendo essas folhas aqui mais baixas, todas queimadas? As pontas queimadas, ou então no processo de queimadura, certeza. Outra coisa é que ela não consegue absorver tanta água quanto perde. Então ela está puxando pouca água e perdendo muita água. E aí o que é que acontece? Ela fica com as folhas murchinhas e uma tonalidade um pouco amarronzada, arroxeada, que é o sinal de estresse por excesso de luz. Os exemplos que eu dei a vocês são importantes para perceber os sinais que as plantas dão para a gente. E eu considero a luz como um dos principais fatores para o cultivo de nossas plantas, tanto em casa como também fora dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida sobre o tema pode comentar aqui. Até logo!